Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante para falarmos de um jogador que já esteve na mira do Flamengo em um passado recente e agora está sendo especulado novamente no Flamengo. Só que dessa vez a especulação está vindo porque esse jogador está cavando e muito uma vaga no Flamengo. Quando a gente diz cavar tá fazendo aquele esforço para poder vestir a camisa do Flamengo e nós vamos falar sobre isso no vídeo de agora. Já adianto o nome, é o Wendel, volante, meia do Zenit da Rússia. Nós vamos falar sobre essa situação. Vamos comentar também que os atacantes do Flamengo, na verdade os centroavantes, Pedro e Gabigol, vou te falar, não estão vivendo uma boa fase com o técnico Sampaoli não. Nós vamos falar aqui alguns números e também Arrascaeta. Por que o Arrascaeta ficou no banco de reservas na partida contra o Santos? Também comentaremos esse assunto no vídeo de agora. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda, qualquer mesmo, será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, meu muito obrigado. O Pix está aí na descrição. Vamos lá, galera. Vamos começar falando aí sobre Pedro e Gabigol, que não estão vivendo uma boa fase com o técnico Sampaoli, não. Inclusive, estão perdendo protagonismo. Por quê? O que aconteceu? Eles marcaram apenas 4 dos últimos 17 gols do time do Flamengo. Se a gente for pegar esse recorte, galera, Pedro e Gabigol participaram de 29% apenas dos gols do Flamengo. O camisa 9, vamos recordar aqui, o camisa 9 balançou as redes contra Grêmio e Vasco. E já o Gabigol balançou a rede contra Fluminense e Nublense. E também a gente tem que destacar que a dupla não atua junto como titular desde o empate com o Cruzeiro há um mês. É tempo. Então, vou te falar, não sei se é esquema tático, não sei se é fase do Pedro, do Gabigol, não sei o que é. Eu só acho o seguinte, o Sampaoli precisa voltar a fazer esse time jogar bola. O time não está jogando bem. Jogou muito mal contra o Red Bull Bragantino, e quando eu digo é muito mal, para mim foi a pior partida de anos. Não estou dizendo importância do jogo, estou dizendo atuação. E contra o Santos, gente, antes de a bola rolar, o Santos tinha apenas 9 gols no Campeonato Brasileiro, menos que o Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, antes de a bola rolar. E o Santos conseguiu fazer 2 gols no Flamengo. Isso não é normal. Isso não é normal. Inclusive, tem uma declaração do Sampaoli na entrevista coletiva de ontem, que se a gente for parar para analisar, ele está até certo. Porque ele disse o seguinte, Sampaoli falando sobre a vitória do Flamengo. Esse jogo foi um dos melhores jogos do time com a bola. O time reconheceu os espaços. O time ganhou como treinou. O que ele quis dizer? Que o problema do Flamengo é sem a bola, é a marcação. E de fato é. Se a gente parar e analisar os gols que o Flamengo vem sofrendo, o time não está marcando bem. E o Sampaoli precisa melhorar isso. O ponto positivo é, o Sampaoli sabe disso. O treinador sabe disso. Não está passando pano para as atuações do Flamengo. Muito pelo contrário. Ele vai e critica mesmo os jogadores na entrevista coletiva. Só que é o trabalho dele buscar melhorar isso. Porque não é normal o que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo hoje está 8 pontos atrás do líder, Botafogo. Na terceira colocação que o Flamengo está. Mesmo jogando muito mal, o Flamengo está na terceira colocação. Ou acorda, ou vai perder o título do Campeonato Brasileiro de novo e vai ter que ficar focando nas Copas. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Beleza? E a Arrascaeta no banco. Por que será que o Arrascaeta ficou no banco? O Sampaoli explicou. Ele foi questionado sobre o assunto e ele disse o seguinte: eu escolhi um time para esse jogo, a gente também tem Libertadores durante a semana. Seguramente teremos trocas acima de quem jogue, a identidade do jogo tem que prevalecer. Então vamos lá. Com outras palavras é o seguinte, o Arrascaeta ficou no banco por uma opção do Sampaoli, uma opção técnica. Não teve isso de problema muscular. Vamos parar com essa história, galera. O Arrascaeta ficou no banco porque foi uma opção do técnico Sampaoli. O Sampaoli treinou assim. Certo ou errado, foi o que o Sampaoli fez. E eu concordo que nenhum jogador tem vaga cativa. A questão é, quando troca a peça, foi o que ele falou, que a identidade tem que prevalecer.
E o problema é o seguinte, o Arrascaeta no banco, ficou o Everton Ribeiro no jogo. O Everton Ribeiro foi muito mal. Aí o Arrascaeta entra no segundo tempo, joga bem, mas se começar como titular também não vai bem. A fase do Arrascaeta não é boa, a fase do Everton Ribeiro não é boa. Eu até acho que o Arrascaeta vai voltar ao time titular no próximo jogo, durante a semana contra o Alcas, pela Libertadores. Mas o que eu quero dizer para vocês é, e eu falei isso na live de ontem, nenhum jogador tem vaga cativa. Ainda mais com o Sampaoli, que gira o time. Toda hora roda o time, toda hora é um time titular. E ele tá certo, ele não tá errado. Vamos para o assunto principal aqui, galera. O Wendel é o seguinte, acho que no sábado ou no domingo, o Gabriel Paparazzo postou nas redes sociais uma conversa que ele teve com o Wendel. Ele mostrando que o Wendel disse, ó, por mim eu jogo, com outras palavras, por mim eu jogo, estou apenas esperando o Marcos Braz. O Paparazzo postou a conversa mostrando isso. Ou seja, o jogador quer jogar no Flamengo. Só que o jogador tem contrato com o Zenit, da Rússia. Inclusive ele renovou no ano passado, em julho, quando o Flamengo fez proposta para contratá-lo. Então ele optou por ficar no Zenit, renovar o contrato dele e não vir para o Flamengo. Um ano se passou, agora ele quer voltar para o futebol brasileiro e quer vestir a camisa do Flamengo. O Wendel é torcedor do Flamengo, inclusive eu já recebi foto dele com a camisa do Flamengo, ele criança. Ele é torcedor do Flamengo, só que é uma situação extremamente complicada. Como ele renovou em julho do ano passado, ele não tem direito a exercer a cláusula da FIFA, que libera o jogador lá da Rússia por conta do que acontece na Rússia. Ele não pode fazer isso. Então, a única maneira do Wendel ser negociado é o Zenit liberar. Só que o Wendel não se apresentou alegando problemas lá na Rússia, ele não viajou. Segundo a imprensa russa, e até mesmo o Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora na Rússia, que acompanha o futebol russo, o Zenit até aceita liberar, mas o Wendel tem que se apresentar ao time lá na Rússia, tem que viajar. E outra, informações vindo da Rússia dão conta que o Wendel já até conversou com o Sampaoli sobre posicionamento. Por que a gente está falando isso? Porque o Wendel, teoricamente, poderia ser aquele plano B do De La Cruz. De La Cruz é o plano A, é o sonho aí da diretoria do Flamengo. Para mim, um baita jogador, seria uma baita contratação, mas está muito distante. E o Wendel, segundo a imprensa russa, conversou com o Sampaoli sobre esse posicionamento, ou seja, para atuar como um meia, como o De La Cruz poderia atuar caso viesse para o Flamengo. Eu não tenho nenhuma informação de que o Flamengo tem interesse, vou ser bem sincero. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é dando crédito aí à imprensa russa e ao próprio Gabriel Paparazzo, que postou a imagem da conversa com o Wendel. O que eu sei é, o Wendel é doido para vestir a camisa do Flamengo. Ele é apaixonado pelo Flamengo. Ele é aqui do Rio de Janeiro, quer jogar no futebol carioca, quer vestir a camisa do Flamengo. Só que, caso o Flamengo tenha interesse de fato, é uma negociação extremamente complicada. Ele é tido lá como o melhor do time, é um jogador extremamente importante para o time russo, tem contrato longo até junho de 2027, o Zenit investiu alto na renovação de contrato, então é algo muito complicado. Se o Flamengo de fato quiser a contratação dele, vai ter que fazer um esforço absurdo, e quando eu digo um esforço absurdo, é até mesmo um esforço financeiro, que eu duvido que o Zenit irá liberar de graça sim o Wendel ao Flamengo, seja por empréstimo, seja por, obviamente, se for compra não seria de graça, mas empréstimo eu duvido que seja de graça. Então é uma situação complicada para o Flamengo, caso de fato tenha interesse. Repito, eu não tenho nenhuma informação de que o Flamengo tem interesse, o que eu estou falando aqui é apenas o lado do jogador e dando crédito à imprensa russa. O Flamengo agora se reapresenta e volta a focar na Libertadores da América, porque dia 28, quarta-feira, tem jogo contra o Alcas, 9h30 da noite no Maracanã. E no final de semana, no dia 1º, tem jogo contra o Fortaleza. 2 jogos extremamente difíceis. Ah, o Alcas é fácil. Para mim, é obrigação do Flamengo ganhar do Alcas no Maracanã. Mas por ser Libertadores, não custa nada, né? É melhor prevenir do que remediar, sem aquele discurso de que já ganhou. Mas no Maracanã, parece que esses jogadores só querem jogar no Maracanã, porque só estão jogando no Maracanã ultimamente. No Maracanã eles vão... mostram mais vontade. Agora, fora de casa que é o problema. Mas vamos ver, o Flamengo agora tem 2 jogos dentro de casa. Na verdade, 3 jogos seguidos dentro de casa. Alcas, Fortaleza e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil.
Vamos ver se o Flamengo volta a jogar bem, se o São Paulo volta a fazer esse time jogar bem. Valeu, galera. Uma ótima semana a todos. Um beijo, forte abraço. Fui.